Programa oferecido por BYD. Web Motors TV tem novidades para quem gosta de velocidade. O Fiat Pulse Abarth, apesar de ser um SUV compacto, tem muito mais de hatch esportivo do que de modelo para jogar no barro. Qual dessas motos vence o comparativo? Se você está procurando uma esportiva de entrada com visual impactante e bom desempenho, provavelmente já se deparou com esses dois modelos, a Yamaha R3 Connected e a Kawasaki Ninja 300. Mas o que realmente diferencia uma da outra? Confira dicas para quem quer financiar um carro ou moto pela internet. É financiar um carro ou moto pela internet, mas não sabe como funciona? Vem que eu te explico tudo, do começo ao fim. E tem ainda um teste com esse elétrico com pegada de esportivo. E pensa em um carro que chama tanta atenção. Olha, eu acho que um dos motivos para isso é o fato dele ser bem diferente do que as pessoas esperam de um carro chinês. Basta alguns minutos ao volante desse cara aqui para você ver de tudo. É gente virando a cabeça para olhar para o carro, é motoboy buzinando e sinalizando com sinal de positivo, é gente perguntando sobre a origem do carro, perguntando se é um carro japonês novo, enfim. Tudo que você pode imaginar em relação a um carro que chama bastante atenção. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Web Motors TV, o seu programa semanal de referência, trazendo notícias e análises e tendências com o selo da Web Motors, a líder em plataforma digital automotiva no Brasil. A gente dá partida com a avaliação de uma das opções mais baratas do Brasil quando o assunto é esportividade. O Fiat Pulse Abarth faz jus aos famosos hot hatches? E nos tempos atuais, todo mundo só quer saber de SUV, né? E o carro de hoje, apesar de se enquadrar nessa categoria, podemos assim dizer que ele é quase um aceno aos hatches compactos de alto desempenho do passado. Eu estou falando do Fiat Pulse Abarth, um SUV compacto de fato, mas que tem uma belíssima alma esportiva. E será que esse cara aqui consegue atender aos órfãos dos hot hatches do passado? Vem comigo que eu te conto nesse vídeo. Primeiro foi o Sandero RS que saiu de cena, e recentemente foi a vez do Polo GTS dizer adeus. E pronto, acabou o segmento dos hatches compactos esportivos. E hoje quem procura um modelo acessível 0 km, mas com bom desempenho, realmente precisa se contentar com um SUV. Bom, mas isso não precisa dizer que sua vida precisa ser monótona e feita de carros que não servem para aquele passeio desestressante de uma manhã de domingo. O Fiat Pulse Abarth, apesar de ser um SUV compacto, tem muito mais de hatch esportivo do que de modelo para jogar no barro. Tudo bem que o vão livre de 19 centímetros para o solo seja típico de um SUV e faça com que o Pulse Abarth não pegue a frente nas valetas e subidas e descidas de rampa, né? E no final das contas, muita gente prefira desse jeito, né? Mas eu confesso para vocês que eu gostaria de ver esse carro mais plantado no chão, até porque todo o conjunto estético dele é mais adequado para o uso no asfalto do que para pegar uma estrada de terra, né? A começar pelas rodas de 18 polegadas, com esse visual escurecido, pneus de perfil baixo, que aliás são uma das novidades da linha 2026 do modelo, que ganhou ainda nova grade frontal, para-choque reestilizado, novos faróis de neblina e um teto solar panorâmico. E além daquelas mudanças que eu mostrei para vocês no exterior, aqui na cabine o Fiat Pulse Abarth 2026 ganhou também novos painéis de porta, bancos redesenhados e com ajuste elétrico para o motorista, além do teto solar panorâmico. E agora eu vou falar dos pontos que eu mais gosto aqui no Fiat Pulse, e um deles é justamente a posição de dirigir. Apesar desse carro ser um SUV, a posição não é alta em excesso, e fica aí mais próxima, digamos assim, mais uma vez, dos hatches compactos. E outro ponto que me agrada bastante é a disposição aqui dos botões, da própria tela multimídia. Enfim, é um carro de uso bastante intuitivo, né, e bem confortável de acessar os comandos, né? E a própria tela aqui do painel de instrumentos, apesar de ser a mesma de um Pulse normal, tem marcadores adicionais, como por exemplo, manômetro de turbo e até um medidor de força G. O Pulse Abarth é o único da linha equipado com motor 1.3 Turbo Flex de 185 cavalos. Aliás, com as mudanças do Procon VL8,
O Pulse e o Fastback são os únicos SUVs da Stellantis que ainda utilizam essa calibração mais potente. A única opção de câmbio é o automático de 6 marchas, que transmite a força do motor apenas para as rodas dianteiras. E esse conjunto faz o Pulse Abarth acelerar de 0 a 100 em 7,6 segundos e atingir 215 km de velocidade máxima. Chegou a hora que todo mundo estava esperando. E eu já adianto que esse SUV compacto é o mais divertido do mercado brasileiro quando o assunto é andar rápido. Afinal, não tinha como a Fiat errar. É um carro de dimensões bem compactas, equipado com motor de 185 cavalos, Então, realmente, ficaria difícil fazer uma besteira, Mas a diversão aqui no Pulse Abarth começa antes mesmo de você arrancar com o carro. Porque o sistema de escapamento desse carro é projetado para entregar um som bem grave, que não é algo que a gente espera ver em um SUV, de ser um SUV. Comparando com as versões normais, as versões mais mansas do Pulse, esse carro é totalmente diferente. Tem um acerto de direção um pouco mais pesada, a suspensão é mais firme, não chega a ser desconfortável, mas é firme realmente para um padrão de um carro da marca italiana, E mesmo assim, se você quiser fazer uma tocada mais tranquila, usar o carro no dia a dia, ele ainda consegue ser bastante civilizado, entrega uma boa dose de conforto, números razoáveis de consumo de combustível, ou seja, não é aquele carro que é 100% um brinquedão. E mesmo assim, ele consegue ser muito divertido. Você consegue contornar curvas com uma facilidade absurda. O acelerador, mesmo no modo mais manso, ele também é bem sensível, e os freios são super competentes na hora de parar o carro, E aí você entende por que um SUV compacto como o Pulse Abarth precisa realmente ter bancos com laterais tão pronunciadas, porque esse carro aqui realmente é feito para estradinhas sinuosas, Ele fica uma delícia nesse uso mesmo. Mas quer deixar esse carro divertido? E eu vou te mostrar como que a gente faz isso. Quando você aperta o botão Poison aqui no volante, você consegue mudar totalmente o espírito do carro. É como se você tirasse as correntes que mantêm ele civilizado, e aí a direção fica mais pesada, o acelerador fica extremamente mais sensível e o câmbio também passa a trabalhar numa lógica mais esportiva, Essa daqui é a receita perfeita. Você quer pegar aquela estradinha num domingo para desestressar, estradinha sinuosa, faz o seguinte, pega o seu Pulse Abarth, aperta o botão Poison no volante e vai ser feliz, porque esse carro entrega uma belíssima dose de diversão por real pago, Porque é um SUV ainda com um preço de SUV compacto, porém com uma diversão que a gente normalmente só vê em carros de mais potência, de segmentos superiores. E você já conhece a Web Motor Serviços? Se você precisa de uma oficina para agendar uma revisão ou manutenção do seu carro, ou até mesmo fazer aquela lavagem caprichada, já sabe, é só baixar o aplicativo da Web Motors e encontrar a oficina mais próxima de você. Esse carro está disponível com valor de tabela de R$ 157.990. É o mesmo preço aí de muito SUV compacto com desempenho mais manso. Mas o mais interessante desse cara aqui é justamente o fato desse envenenado de fábrica entregar uma belíssima proporção de diversão por real pago. Ou seja, levando em consideração todos os atributos, eu diria sim que é uma belíssima opção para quem ficou órfão dos hatches esportivos. Até porque, para um dono mal intencionado ou bem intencionado, depende do seu ponto de vista, qualquer carro pode se tornar uma tela em branco, Mas diz aí, você ficaria com o Pulse Abarth ou partiria para um outro SUV na mesma faixa de preço? Deixe aí nos comentários. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e antes de partir eu vou deixar aqui do lado 2 sugestões de vídeos para vocês seguirem aqui no canal da Web Motors. Dito isso, muito obrigado e até a próxima. O tempo passou e você ainda não realizou o sonho do veículo novo? Aproveite, pois está rolando o Black Feirão Web Motors. No Black Feirão Web Motors você encontra ofertas abaixo da FIPE. São mais de 400 mil ofertas de carros e motos com condições imperdíveis. Pagamento em até 60 meses. Taxas a partir de 1,19% ao mês.
Além disso, você começa a pagar só em 2026. E fique de olho, tem ofertas relâmpago no app com valor abaixo da tabela FIPE. Aproveite para fechar o ano com o seu veículo dos sonhos. Corre para comprar, é só agora, só no Black. A gente volta daqui a pouco com um comparativo especial de motos esportivas. Não sai daí! Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Programa de vantagens BYD para pequenas empresas. Quem tem CNPJ leva o melhor carro por muito menos. BYD King por R$ 144.500 e BYD Song Pro por R$ 159.990. E com a economia do dia a dia, você economiza mais de R$ 40 mil no ano. É a sua grande chance de ter os melhores superhíbridos do Brasil. Economia de verdade é com a BYD. A BYD é do Brasil. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam ao Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. Renault Kardian, com supervalorização de até R$15 mil no seu usado. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Programa de vantagens BYD para pequenas empresas. Quem tem CNPJ leva o melhor carro por muito menos. BYD King por R$ 144.500 e BYD Song Pro por R$ 159.990. E com a economia do dia a dia, você economiza mais de R$ 40 mil no ano. É a sua grande chance de ter os melhores superhíbridos do Brasil. Economia de verdade é com a BYD. A BYD é do Brasil. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam ao Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas.
Agora você confere um comparativo de duas motos que são referência quando o assunto é esportiva de entrada. Quem leva a melhor? Se você está procurando uma esportiva de entrada com visual impactante e bom desempenho, provavelmente já se deparou com esses dois modelos, a Yamaha R3 Connected e a Kawasaki Ninja 300. Mas o que realmente diferencia uma da outra? Enquanto a Ninja 300 ainda aposta em um painel analógico com display digital, a R3 Connected se destaca com um painel 100% digital e conectividade via app Yamaha iConnect, que mostra desde o consumo e manutenção até notificações do celular. Falando em suspensão, a R3 leva vantagem, porque ela vem equipada aqui com suspensão invertida na dianteira, que traz mais precisão na pilotagem, principalmente em altas velocidades. Já a Ninja 300 vem com telescópica tradicional, que traz uma experiência de pilotagem mais conservadora. As duas vêm equipadas com ABS e embreagem assistida e deslizante, mas se a gente falar sobre o peso, a R3 tem 171 kg contra 179 da Ninja 300. Isso, junto ao entre-eixos mais curto, faz com que a R3 seja mais leve e fácil de pilotar, principalmente dentro da cidade. No fim das contas, a escolha vai depender do que você procura. Se você busca conectividade e agilidade, a R3 é para você. Agora, se você busca estabilidade e custo-benefício, vai de Ninja 300. E qualquer um dos dois modelos você encontra no site ou app da Web Motors, junto com crédito pré-aprovado e financiamento 100% online e seguro. Financiar um carro ou moto pela internet pode parecer complicado, mas agora você vai ver como a Web Motors deixa tudo mais fácil. É financiar um carro ou moto pela internet, mas não sabe como funciona? Vem que eu te explico tudo, do começo ao fim. Passo 1. Escolha o veículo. Pode ser novo, usado, de loja ou particular. Tem milhares de opções disponíveis. Passo 2. Preencha seus dados pessoais. Assim o sistema encontra condições personalizadas para você. Passo 3. Avalie se as parcelas fazem sentido para você e clique em ver condições. Passo 4. É hora da análise de crédito. O Santander verifica os seus dados com segurança e quem já é correntista pode ter vantagem. Passo 5. Proposta aprovada? Preencha o formulário e garanta a oferta por até 30 dias. Comprando de um vendedor particular? Depois da proposta, você recebe um e-mail com os próximos passos para finalizar tudo pelo portal Santander. Agora, anota aí o que você vai precisar. Nome completo, CPF, renda, endereço e o estado de licenciamento do seu veículo. E esqueça aquela ideia de taxa fixa. Os juros variam de acordo com o caso, sempre com uma proposta personalizada. Pronto! Agora você já sabe como financiar o seu próximo carro ou moto com segurança e zero dor de cabeça. Então, acesse o site ou baixe o aplicativo da Web Motors e aproveite. O Web Motors TV faz uma pausa. A gente volta já já com a avaliação desse modelo que chama a atenção por onde passa. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam à Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam à Web Motors. Você já ouviu falar no Zeekr 001? Esse elétrico de origem chinesa quer ser referência em tecnologia e esportividade. Conheça tudo sobre ele agora.
E você já ouviu falar em carro chinês elétrico e premium? Pois eu estou com um exemplar desses aqui, ó. Estou falando do Zeekr 001, esse cara que tem um visual bastante interessante e que não fica devendo em vários aspectos para os concorrentes de marcas mais tradicionais. Quer saber mais? Vem comigo! E antes de falar do carro, eu preciso falar da Zeekr. Ela é parte do grupo Geely, que é um gigante automotivo chinês que é tão grande que tem entre uma das suas marcas a Volvo. Sim, aquela sueca conhecida pelos carros seguros. E a Zeekr, dentro desse ecossistema de marcas, está entre uma das posições mais altas, produzindo automóveis de visual premium e bem tecnológicos, justamente para conquistar aquele público chinês, aquele cliente jovem chinês que normalmente compra carros de marcas premium, europeias e americanas. E é nesse contexto que entra esse cara aqui, ó, o 001, que foi lançado na China em 2021 e chegou ao mercado brasileiro no final de 2024. E pensa em um carro que chama tanta atenção. Olha, eu acho que um dos motivos para isso é o fato dele ser bem diferente do que as pessoas esperam de um carro chinês. Porque ele não lembra em nada aqueles carros basiquinhos que chegaram lá no começo dos anos 2010. Basta alguns minutos ao volante desse cara aqui para você ver de tudo. É gente virando a cabeça para olhar para o carro, é motoboy buzinando e sinalizando com sinal de positivo, é gente perguntando sobre a origem do carro, perguntando se é um carro japonês novo, enfim. Tudo que você pode imaginar em relação a um carro que chama bastante atenção. É claro que essa cor laranja super chamativa e os quase 5 metros de comprimento contribuem para que esse carro seja realmente bastante chamativo. Mas na real, o Zeekr 001 é um carro bem bonito e que tem vários elementos dos carros premium. Esse visual aqui de crossover que mistura referências de esportivos, SUVs e station wagons e também detalhes como as rodas de 22 polegadas e as portas sem moldura superior. São elementos que normalmente a gente só vê realmente em carros bem sofisticados. Um lance interessante aqui do 001 é que é aqui na traseira um dos únicos pontos em que você encontra a marca Zeekr estampada na carroceria. Até porque no restante do carro você só vê o logotipo como se isso daqui fosse um automóvel, por exemplo, de uma grife. E agora bora falar do porta-malas do 001. Apesar desse carro privilegiar o espaço para os passageiros na cabine, o porta-malas é bem generoso. São 539 litros de capacidade e a tampa tem abertura e fechamentos elétricos. E aqui na cabine o Zeekr 001 tem aquele layout típico dos carros chineses. Painel digital aqui de pequenas dimensões, uma multimídia gigante, no caso de 15,4 polegadas, e que concentra praticamente todos os comandos do carro. Mas as semelhanças desse 001 para outros carros chineses param por aí, porque o acabamento desse carro realmente é um negócio super fino e que de fato salta aos olhos. A gente tem materiais aqui de ótima qualidade e inclusive a gente tem uma iluminação aqui decorativa super elegante, que pode ser configurada em várias cores, inclusive com diferentes tonalidades aqui para a dianteira e lá para a traseira. E outro destaque desse carro aqui no posto de pilotagem é a posição de dirigir. Você tem várias opções de ajustes, então você pode escolher aquela posição mais alta, né, típica dos SUVs, mas você acaba se acomodando melhor mesmo numa posição mais baixa, que se assemelha muito aos modelos esportivos, mais uma vez, das marcas premium europeias. E com porte de SUV de 7 lugares, mas levando apenas 5 passageiros, o Zeekr 001 tem uma cabine bastante espaçosa, principalmente aqui no banco traseiro. Olha só quanto de espaço que eu tenho aqui. Eu tenho um assoalho plano aqui, que permite que eu movimente aqui minhas pernas com facilidade, além de ter esse caminhão de espaço aqui para as minhas pernas. E além disso, esse carro também tem um acabamento bastante refinado aqui na traseira e, olha só, um elemento bastante bacana que é a possibilidade de, por uma telinha LCD aqui no console central, eu regular a inclinação do meu assento, a iluminação decorativa, mexendo até na coloração aqui da iluminação e também no sistema de som e nas configurações do ar-condicionado. O Zeekr 001 está equipado com um conjunto motriz de 2 motores e tração integral, que desenvolve 544 cavalos de potência e 70 kg de torque. Com uma bateria de 100 kWh, roda até 426 km com uma carga. Plugado a um carregador rápido, o tempo de recarga de 10 a 80% é de cerca de 30 minutos. Já o sistema de suspensão é adaptativo, com molas pneumáticas, que permite variar a firmeza do conjunto e também alterar a altura de rodagem em até 5 posições. E o Zeekr 001, ele não parece apenas um carro premium, ele também se comporta ao volante como um carro premium. Sabe aquele carro com rodar bem
refinado, com bastante silêncio a bordo e um desempenho bem bacana, mesmo sem a pretensão esportiva? Pois é, o Zeekr 001 é justamente desse jeito. Uma coisa que me agradou bastante nesse carro foram os modos de condução. Ele tem modos de condução bem marcantes. Por exemplo, se eu selecionar o modo conforto, a suspensão fica extremamente macia e eu diria que até o modo mais adequado de andar esse carro nas maravilhosas ruas aqui que a gente tem nas cidades brasileiras. E na hora de pegar a estrada, eu consigo selecionar o modo Sport, que muda totalmente o comportamento desse carro. O carro fica muito mais ágil, né, em termos de respostas do acelerador, e também ele fica muito mais firme. É um carro com uma suspensão que chega até a ser uma suspensão com um acerto bem rígido, na verdade. Aliás, o desempenho desse carro realmente é um dos pontos fortes, principalmente no modo Sport. O carro fica muito ágil, entregando respostas realmente bem empolgantes ao acelerador, né? Afinal, é um carro que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. E, além disso, é um carro que em curvas também se comporta de maneira maravilhosa, justamente porque é um automóvel com tração integral. Ou seja, eu sei que é clichê, mas parece que ele está andando sobre trilho. E assim, a gente se despede por hoje. Semana que vem tem mais testes, comparativos e muitas novidades sobre o mundo dos carros e motos. Mas a gente continua junto nas redes sociais. Siga a Webmotors no Instagram, Facebook e TikTok. Valeu e até a próxima!